E aí, galera do YouTube, vou compartilhar uma palavra com você. Gente, muito bom estar aqui, muito bom ter essa oportunidade de compartilhar essa palavra. Quero falar para vocês que sempre que eu vou escrever, né, uma palavra, o Senhor sempre ministra antes no meu coração. E hoje ela é uma palavra que não é muito meu perfil. Normalmente as minhas palavras são mais no tom de encorajamento, mais no tom de conselho, né? Mas o Senhor me pediu para compartilhar essa palavra e eu queria convidar você nessa noite a abrir o seu coração. Da mesma forma que o Senhor... Da mesma forma que eu precisei abrir o meu coração para ver aquilo que o Senhor estava falando, eu acho que vai ser necessário, eu creio que é essencial você abrir o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor vai falar. Amém? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Fala assim, Senhor, eu quero um coração para você nessa noite. Fala comigo. Abre o meu coração. Abre os meus olhos. Abre a minha mente para entender e ter revelação da tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, ministra o meu coração. Permita sair daqui sem ser encorajado a viver a verdadeira liberdade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém, amém, amém. Olha pro teu irmãozinho, fala assim, ó. Olhou bem dentro dos olhos do irmão, igual a Jane ensinou semana passada. Olha, ó, a Aninha achou alguém para olhar. Fala assim, irmão, fica ligado. Presta atenção. Enquanto eu estava meditando no que eu ia escrever aqui para compartilhar, eu lembrei de uma história que Jesus viveu, que eu acho que todos já conhecem, mas eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês lá em Lucas 36. Não, 7:36. Quem pode ler para mim? Lucas 7, do 36 ao 50. Tendo sido convidado pelos fariseus para estudar, Jesus foi à casa dele e reconciliou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certamente uma mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfumes. Posicionando-se atrás de Jesus, postou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume. Pode ir. Até os 50. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo ele: se este homem for de fato um profeta, bem saberia que ele está tocando e que espécie de mulher é ela, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, diz-me. 2 homens deviam ser credor. Um lhe devia 50 denários e outros 50. Nenhum dos dois tinha com quem pagar. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão. Imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus congratulou. Julgaste certamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas
nos enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. Mas tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas essa mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova os seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão os seus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é esse a quem pode até perdoar pecados? Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz, vai-te permanente em paz. Amém. Esse final ali onde Jesus olha para essa mulher e fala: a tua fé te salvou. Essa palavra salvou, ela é usada a palavra sozo, que no grego a palavra sozo, então Jesus ele fala: a tua fé te sozo. A palavra sozo no grego, como você, a maioria que já sabe, a tradução dela é cura, salvação e libertação. Então a ação daquela mulher salvou ela, livrou ela, curou ela. Então aquilo que essa mulher fez foi onde ela encontrou o verdadeiro sozo, a verdadeira libertação. Essa semana a gente meditou sobre o perdão na perspectiva de estar liberto, de ser um estilo de vida, de perdoar a si, de perdoar o próximo e até de se arrepender, né? E essa mulher, ela realmente, ela conheceu o verdadeiro perdão por causa de um arrependimento. Porque ela encontrou ali em Jesus a oportunidade de se humilhar e reconhecer que ela era nada diante daquela situação. E aí, porque ela percebeu quem ela era, ela se arrependeu, ela mudou a rota dela, mudou a atitude dela e se entregou completamente ali, ela decidiu se humilhar. Né, eu vou citar alguns versículos aqui para vocês, não precisa procurar na Bíblia, porque são bastante, não é bastante, assim, mas senão até achar tudo, mas eu vou citar. E eu não quero trazer peso, eu não quero trazer culpa, né, nem condenação para a vida de vocês, pelo contrário, eu quero fazer com que vocês reflitam a partir desses versículos, tá? E enquanto vocês vão ouvindo, eu gostaria que vocês começassem a avaliar a vida de vocês. Então, conforme eu vou lendo, permita que um filminho da vida de vocês passe na cabeça mesmo. Né? Eu creio que essa noite é uma noite de libertação. Né? A gente está meditando sobre o perdão. A Jane ministrou a nossa vida na semana passada. A doutora Jane é uma psicóloga amiga nossa, que é lá de Sul, e ela que ministrou no domingo passado. E ela falou sobre essa mudança da química mesmo, da questão química no nosso organismo, através do perdão, né? E o quanto isso é capaz de nos curar, de nos libertar de forma completa. E essa semana a gente está meditando, vai meditar, né? Hoje ainda, sobre a liberdade que o perdão pode trazer, né? Do que é de fato ser livre, né? Então, conforme eu for lendo os versículos, permita esses versículos entrarem mesmo no seu coração, né? E passar um filminho na sua cabeça aí desde o dia que você nasceu. Amém? Romanos 7, 14 ao 17. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti.
Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. 1 João 1, de 8 a 9. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tiago 4,17. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. João 16, 8, 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Eu sei que se for meditar mesmo em cada versículo desses aqui, eles de alguma forma podem gerar medo, angústia, tem um tom meio pesado. Se a gente for de fato avaliar a nossa vida, porque a gente pode também só deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas se a gente for realmente meditar nesses versículos, eles de alguma forma podem gerar um certo medo. Mas eu quero te convidar nessa noite a entrar numa atmosfera de temor. O temor, ele é um profundo respeito. Não só por quem Deus é, mas por quem nós somos, porque nós somos criaturas de Deus. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e aceitamos deixar de ser criatura para ser filhos, nós devemos respeitar não só a Deus, mas a nós, o nosso corpo, as nossas escolhas. Então eu quero te convidar mesmo nessa noite a entrar nessa atmosfera mesmo de temor. Nós vamos falar sobre o perdão, né? Tem algumas coisas a compartilhar. Eu acredito que eu vou ser bem objetiva essa noite. Mas dentro disso, eu quero que você entenda que o perdão, ele não é só uma boa oportunidade para você ser livre na vida. O perdão, ele é um mandamento. E eu creio que isso já deveria ser o suficiente para a gente entrar nessa atmosfera de temor. Amém? Mas eu sei que todos nós lutamos contra a nossa carne, que a nossa carne é fraca. Porém, o espírito está pronto, e eu creio que o seu espírito, tanto quanto o meu, está pronto para receber uma palavra do Senhor. Muitas vezes a gente tem medo de morrer, tem medo de perder chances, de perder relacionamentos, de perder oportunidades, de perder uma pessoa que a gente gosta muito, e até medo, sei lá, de perder a salvação mesmo. Né? Quando a gente começa a pensar em certas coisas dentro desses versículos, principalmente, que eu coloquei. Só que a verdade é que esses medos, muitas vezes, eles nos levam a um lugar de remorso. E é por isso que eu quero convidar vocês a entrar nessa atmosfera de perdão nessa noite. Vocês estão comigo? Porque o remorso, lendo esses versículos aqui, é possível que a gente olhe e que fale assim, não, eu preciso mudar. Eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo. Só que isso tudo é o medo aqui, ó, de não herdar o reino dos céus, é de não ter a paternidade de Deus, é de perder os irmãos queridos, é de que as pessoas olhem para a gente e vejam que a gente está em pecado. Mas isso tudo é produzido pelo remorso e não pelo verdadeiro arrependimento. E eu creio que aquele que teme a Deus, ele tem a oportunidade de se arrepender. Só é possível desfrutar do perdão que recebemos quando de fato nos arrependemos. E o arrependimento, ele não é movido pelo medo, e sim por um temor, que é um profundo respeito. Quando somos movidos pelos medos, entramos no lugar de remorso e perdemos a oportunidade de desfrutar de forma completa
do fruto que o arrependimento pode trazer. Né? Aí, eu lembro de João Batista, quando ele está lá pregando sobre o arrependimento, né? Arrependam-se, o reino de Deus está próximo, tararau, que ele fala, arrependam-se e produzam fruto digno de arrependimento. Tudo que a gente planta produz um certo fruto. Não tem aquela coisa que todo mundo diz, o que planta colhe, ele vai colher, nananã. Isso serve pra gente também, né? E é fácil olhar para o fulano lá e falar assim, mas quem planta colhe, né? Tipo, vai se dar mal, vai se ferrar, mas a gente também está colhendo tudo que a gente plantou. Aí, às vezes, a gente olha para a nossa vida, para a nossa história e fala assim, mas já plantei, já me lasquei, já era, né? Não tem mais o que fazer. Mas, assim, se você começar a plantar coisa boa hoje, um dia você vai colher também as coisas boas que você está plantando. Então, se você começar a se arrepender hoje, porque nunca é tarde para se arrepender, você também vai conseguir colher o fruto do verdadeiro arrependimento. Que é esse fruto que o João Batista estava falando lá quando ele estava pregando, arrependo-se, tararau, né? Eu vou propor uma dinâmica rápida aqui, talvez não tão rápida, mas vamos ver como é que vai ser, né? Mas em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Né? Eu quero fazer um movimento, uma baguncinha rápida aqui, né? Eu queria que vocês todos conseguissem, é bom que hoje, né, Deus sabe todas as coisas, não é bom que não tá tão cheio, mas é bom que vai ter espaço. Eu queria que todos sentassem meio que sozinhos, onde você não conseguisse olhar pro irmãozinho aí, tá? Sentem, de repente, entre um espaço e outro, uma cadeira e outra. Ficar sozinho? Ô, Vida, você perdeu o culto, deve pegar rápido um lugar, entendeu? Tá, vamos lá. Só se for mais... Segura. Você não precisa disso aqui, tá? Que isso aqui é coisa para adulto. O que acontece? Eu vou dar uma listinha para vocês, que eu quero que vocês respondam de forma sincera. E eu pedi para vocês se afastarem, para vocês não ficarem preocupados. Sai de perto um do outro aí. Pode sair, Vitor. Porque eu quero que vocês... Aqui, ó, na mesa, no canto da mesa, aqui, ó. Ana Luísa, você fica sentadinho. Porque eu quero que vocês se sintam bem... Só testem a caneta, por favor, para ver se está funcionando. Eu peguei rosa para o desenho ficar mais bonito. O que foi isso? O que estourou? E as unhas? Testa a caneta, ver se está funcionando. Você ficou lascada aí, né? Deus dá grandes batalhas para grandes guerreiros. Calma, mulher, que eu vou falar. Vê se funciona essa canetinha. Nega, vê se esse lápis está sem ponto. Calma aí. Gente do céu, calma que eu pedi para Ana me trazer um estojo, ela trouxe ela. Vê se funciona essa azul aqui. Vê se uma dessas duas canetas funciona. Tem um com lápis ali, se precisar. Gente, olha só. Eu sei que parece estranha essa lista. Ninguém vai ver essa lista, tá? Por isso que eu pedi para vocês... Por isso que eu pedi para vocês ficarem longe, tá? 1 João diz que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Você não vai mostrar essa lista e confessar para tranquilo, mas você vai confessar diante de Deus, por mais que ele já saiba, né? Mas você vai confessar diante de Deus por quê? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, certo? Então ele já sabe tudo que você fez na vida. Porém, ele é um gentleman. Porém, ele é um gentleman. Então, ele não está muito preocupado no que ele já sabe. Ele quer que você fale com o seu coração. Então, assim... Isso é de hoje, né? Não, presta atenção. Ali em cima está escrito assim, ó. Marque um X, presta atenção, por favor. Marque um X ao lado daquilo que você pratica ou já praticou. Eu vou dar um exemplo de uma coisa aqui, né? Já estava ruim, ficou pior. Eu vou dar um exemplo de uma coisa aqui que, tipo, sei lá, é mais simples, né? Mentira.
Hoje eu não minto, por nada. Pode me botar uma faca no pescoço, eu não minto. Mas há 10 anos atrás eu mentia muito. Ou quando eu era criança, eu era bem mentirosa. Você vai fazer um X ali do lado. Entendeu? Quem vai saber, pessoal? Ninguém vai ver essa lista. Só você. Deus está vendo o seu coração e a lista. Só isso. Entendeu? Ninguém vai ver. Agora tem umas palavras que eu faço ver. Aí, deixa em branco, tá tudo certo. Vocês entenderam? Amém? Algumas palavras eu não sei. Vou dar um tempinho aí para vocês preencherem, então. Sejam sinceros diante de Deus. Você espera só um pouquinho. Tá bom? Eu não fiz a de criança. Eu vou fazer depois para você. Bom, então, Tá bom? Você está dizendo que passado eu estou presente, no passado até hoje, eu acho que já fiz tudo. Mas lê, né? Não, mas já tem bem. Pirataria, gente. Ah, Pirataria. Falsificar coisas. eu vou te ouvir pontos, né? Eu preciso me enxergar que você está rindo. Eu acho que é você. Ah, olha. Você faz sozinha aí, tia. Eu tô falando. É que você vai comentando, entendeu? Comenta com dentro de você. Não, é. Não, é que é uma coisa para fazer sozinho mesmo, é pessoal. Minha filha, é para ninguém ver. Tá todo mundo sozinho pra isso. Não, eu não tô vendo. Tô tentando achar pirataria por causa que o papai falou. Misericórdia. Meu filho, as coisas que você não sabe, pode deixar em branco, não tem problema. Momento de tensão, silêncio absoluto. Ô, Ana, pega as canetas com quem já terminou, por favor. Às vezes essa lista tem que ter. Ixi, eu botei para ver. Então você não veio para casa. E sobre não era, né? Pode esperar. Não, ela foi pegar a caneta. Espera quem não terminou, filha. Foi todo mundo já? Só falta um, né? Tá. Calma. Escondeu. Pô, essa cena Quem já quiser cometer? E se tiver alguém na sala que já fez? Foi viajar, Guarda as canetas no teu estojo ali, ó. decidiu Amém? tá bom, tá bom. Fica aí, fica aí. Não, dobra no meio então. Dobra no meio e senta aqui, tá bom. Pode dobrar no meio e sentar onde vocês quiserem agora. Deixa no meio que vocês não vão abrir. Ninguém vai ver, fica tranquilo. Vai tá limpo aqui.
TVTs bateu bem na minha frente. Eu botei um X bem bom. Dá lápis aí pra Ana, Mônica. Gente, feche os olhos de vocês. Acho que vocês lembram tudo que vocês anotaram aí, né? Fala assim: eu me perdoo por cada coisa que eu assinalei nessa folha. E até pelas que eu já fiz, que não estão aqui. Eu me perdoo por toda decisão que me tirou do centro da vontade de Deus. Eu me perdoo por cada dia que eu decidi, de forma deliberada, caminhar para um lugar onde me levaria a ruínas. Eu me perdoo e me libero, em nome de Jesus, de toda culpa, de todo medo, de toda orfandade, de todo vazio que me fez procurar nessas coisas saciação. Eu me perdoo e me libero em nome de Jesus. E eu perdoo todas as pessoas que me envolveram ou me levaram a me envolver de alguma forma em uma dessas coisas que estão nessa lista. Eu me perdoo por confiar em pessoas que me levaram para os maus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu queria que vocês rasgassem, em quantos 1000 pedaços vocês quiserem, essa lista. Mas vai rasgando mesmo, não sai da vibe não, vamos continuar na vibe do temor, tá? Vai rasgando, pensando que você está rasgando cada uma dessas coisas que você praticou ou até que você praticava, até o momento em que você decidiu assinalar essa folha. Rasga mesmo como quem entende que isso aqui não tem nada de místico, mas é um ato profético diante desses pecados, dessa impureza, dessas coisas que te afastaram de viver de forma plena a vontade de Deus. Rasga como quem está rasgando todo o pacto com essa sujeira toda, com essas coisas que não fazem sentido. Rasga como quem não quer mais viver de forma alguma o pecado. Jesus, ele foi entregue para restaurar a humanidade. E na cruz ele perdoou todos os nossos pecados. Eu queria, como um ato profético mesmo, que vocês entregassem todos esses pecados na mão de Jesus. Eu não vou queimar, não vou fazer nada, eu vou misturar e jogar no lixo, ninguém vai saber o que estava aí. Então tá tudo certo. Mas eu queria que você levantasse com temor e jogasse isso nessa latinha aí. Como quem realmente está entregando nos pés da cruz e entendendo que o sangue de Jesus é o suficiente para te lavar, te purificar, para te perdoar. E que a tua fé vai te salvar, assim como salvou aquela mulher. Amém? Eu tava ficando aquilo ali porque essa coisa que eu fiz. Mas eu não fiz caminho. Tudo bem. Quem muito foi perdoado, muito ama. Eu confesso para vocês que agora é um testemunho meu mesmo. Tem que ter um tom de testemunho em algum momento, né, gente? Mas eu acho que essa palavra toda é um baita testemunho do que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu confesso para vocês que, para mim, foi uma baita revelação do quanto eu fui perdoada no momento que eu decidi fazer essa lista. Essa lista a gente já usou em várias outras dinâmicas da igreja, já usou em encontro com Deus, muito.
E já preenchi essa lista até antes, quando eu me converti também. Mas eu tenho uma luta pessoal que é o perfeccionismo. E eu acho que por conta da minha história, né, o espírito de orfandade, o meu pai ter falecido cedo, essa necessidade de aprovação, né, dos grandes, né, de pai, de mãe, de professor, de chefe, né, e eu sempre quis ser perfeita, né, embora, claro, que o meu pai é perfeito, então eu vou ser perfeita como ele, na glória, né, e não que eu não deva, então, eu nunca vou me parecer com Jesus, nunca vou ser igual a ele, então não vou correr atrás também. Não, também não é isso, né, mas eu busco ser parecida com Jesus, entendendo que perfeito é ele, mas que ele pode me aperfeiçoar na minha fraqueza. E é interessante porque sempre foi uma luta o perfeccionismo, tão luta que eu não percebia o quanto eu tinha sido perdoada, porque eu sempre fui perfeitinha. Nunca fiz nada de errado, aparentemente. Olhando para o mundo mesmo, eu sou perfeita, né? O mundo está todo estragado. Mas a verdade é que quando eu olhei para essa lista e comecei a fazer um X, né? No momento que eu estava escrevendo que eu queria compartilhar, eu pensei, misericórdia, lascou. Eu precisava preencher essa lista, né? Porque a verdade é que hoje eu realmente tenho facilidade de perdoar, pelo menos eu acho, né? Mas eu entendi também o quanto eu fui perdoada no decorrer da minha caminhada com Jesus, é claro. Mas eu acho que a gente precisa trazer a memória, volta e meia. Quão lixo a gente era. O quanto a gente foi perdoado. Porque às vezes a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas porque a gente não tem noção do quanto a gente foi amado naquela cruz. E essa lista eu não fiz para trazer condenação, para você se sentir culpado, esse monte de versículo, não foi para isso. Na verdade, foi para que a gente pudesse refletir mesmo, né? Porque às vezes é difícil perdoar os irmãos, porque as pessoas, elas estão todas nas suas lutas. Mas quando a gente vê uma lista como essa, a gente vai percebendo que muitas vezes o nosso irmão peca contra a gente porque ele é tão falho quanto a gente, né? Colossenses 3, 12, 13 diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão e bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também os outros. O que eu percebo é que, na medida que nós decidimos perdoar, baseados nesse amor que nós recebemos, nós somos mais movidos não somos mais movidos pelas respostas que os outros nos dão, mas nós perdoamos a partir da natureza do perfeito amor. Porque o perfeito amor, ele lança fora todo medo, todo preconceito, toda ansiedade, toda amargura. Porque, eu não sei se você já reparou, mas quando você está com um problema com alguém, você fica estressado, você fica irritado, você fica amargo. É chato estar com alguém que está amargo. Quem muito foi perdoado, muito ama. Hoje, tendo consciência das coisas que vocês já se envolveram, vocês fariam de novo, de forma consciente agora? Não. Detalhe, toda isso. Tem muita coisa ali que eu faço assim, gente, como que eu tive coragem? Tem coisa que ainda é luta. Confesso, tem coisa que ainda é luta diária. Mas tem coisa ali que eu olho assim, gente, como eu tive coragem. Quando a gente tem essa consciência de que os nossos irmãos que pecaram contra nós
estavam pecando porque eles não tinham, ou pecam ainda, né? Porque não tem a revelação que a gente tem, a gente passa a ter mais misericórdia. A gente passa a ter mais compaixão. A gente para pensar, opa, talvez nessa área esse irmão não teve certa revelação. Porque quando a gente erra, a gente gosta de receber perdão, quando a gente de fato se arrepende, né? Quando é remorso. Quando é remorso, a gente só quer se safar, né? Nós meditamos essa semana que o perdão é um estilo de vida. Se o perdão é um estilo de vida, o arrependimento também precisa ser. Eu fiquei pensando o que eu ia falar essa semana sobre o verdadeiro perdão é a liberdade que os cativos anseiam, né? E aí eu fiquei pensando, gente, não faz sentido a gente ficar falando sobre perdoar e não olhar para o nosso próprio umbigo. Porque às vezes a gente está com dificuldade de perdoar o irmão, mas a gente não percebe o quanto a gente foi perdoado. Quanta besteira a gente fez. E às vezes não percebe que tem irmão que vai ter dificuldade de perdoar mesmo. Porque ele está lascado, ele não está vivendo aquilo que a gente está vivendo. Então, assim, é tempo ao tempo. A gente meditou essa semana também lá em Mateus 18, e eu vou ler para a gente poder concluir. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Não digo você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que lhe possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. Ele não falou: você pode pagar depois. Ele perdoou a dívida. É verdade. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saudasse a dívida. O cara foi perdoado e não perdoou. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos. Em outras versões é aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Eu estava meditando, eu vou ler para vocês uma partezinha da apostila do Sozo. O Sozo é um ministério que a gente serve, que a gente faz parte da Bethel, que é um ministério de cura, salvação e libertação. É uma conversa com a Trindade, onde você conversa com Deus Pai, Jesus e Espírito Santo para ser curado na alma. E a apostila do Sozo fala, o Sozo é baseado muito no perdão, né? Que é da onde vem a verdadeira cura, libertação e salvação. E aí eu estava meditando nas minhas anotaçõezinhas aqui, e assim, uma das coisas que já me chama a atenção, né? A diferença entre prisioneiro e cativo. O prisioneiro é aquele que está ligado ou grudado a algo. Então tem uma algema, tá preso, não tem para onde ir. Precisa cortar, quebrar, abrir o cadeado, né? E o cativo é aquele que não desfruta da liberdade. Já ouviram aquela expressão de que o passarinho está dentro da gaiola, mas a gaiola está aberta e ele não voa, não desfruta, não é? Então, esse é o cativo. Isaías 61. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos.
Por que Deus faz distinção entre cativos e prisioneiros? O que nós temos aprendido é que cativos são aqueles que estão espremidos, lodo, lama, limo. E os prisioneiros são aquele que está preso por causa da falta de perdão. Cativos são pessoas afetadas pela atmosfera espiritual, ou por dentro, ou através das mentiras que eles acreditam sobre eles mesmos. A liberdade para o cativo vem através de orações ou bênçãos, ou trocando as mentiras por verdades, principalmente através da relação com o corpo de Cristo. O prisioneiro são aqueles que estão presos, trancados, fechados através da falta de perdão. A liberdade para aqueles que estão aprisionados pode vir somente através da liberação de perdão para outros. Pois não é contra carne nem sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes desse mundo, das trevas, contra os hostes espirituais de iniquidade nas regiões celestiais. Pessoas que se tornam cativas ficam libertas simplesmente por uma oração de limpeza. No entanto, se elas não ficam livres com esse tipo de oração, ela precisa começar a examinar o que é que está afetando. Possivelmente, ela saiu da posição de cativa para prisioneira. Em Mateus 18, a parábola explica, que é essa parábola que eu li agora. A parábola explica como nós nos tornamos prisioneiros. Porque o servo não quis perdoar a dívida que alguém tinha com ele, em grande ira, o seu senhor ordenou que ele fosse lançado nas trevas exteriores e fosse atormentado até pagar a dívida. Posteriormente, em Mateus 18:35, Jesus declara: assim vos fará o meu Pai Celestial se de todo não perdoares a cada um dos seus devedores. Essa mensagem nos mostra que o perdão é algo imperativo. Perdão é a chave que abre a porta da prisão que nos aprisionou. É muito interessante porque depois que eu conheci a ferramenta do Sozo e comecei a observar a vida das pessoas que de fato se entregam a esse lugar de perdoar e até de perdoar a si mesmo, perdoar os outros e às vezes até de perdoar a Deus. Deus é perfeito, ele não errou. Mas às vezes nós encontramos esse lugar de olhar assim, poxa, Deus foi injusto comigo. E aí nós precisamos liberar do nosso coração essa injustiça que a gente achou que Deus fez. Deus, ele é justo, fiel e ele não erra, ele é perfeito. Mas às vezes nós precisamos liberar do nosso coração esse senso de injustiça. E aí a gente olha para Jesus, que é a referência perfeita de perdão. E meditando essa semana, se eu não me engano, foi até a meditação de ontem, né? Lá no arquivo que a gente manda toda semana. Nós meditamos sobre a referência de perdão. Nossa referência de perdão é o próprio Jesus, né? Ele não precisou ser perdoado porque nele não foi encontrado erro algum. Então, com ele não funciona essa frase, que muito foi perdoado, muito ama. Mas ele é a referência e a expressão do perfeito amor. Então, quando nós olhamos para Jesus como uma referência perfeita de amor, no qual ele não errou nada, mas perdoou tudo, se nós realmente nos definimos, né, como cristãos, como aqueles que reconhecem que Cristo é uma referência e quer seguir os passos de Jesus, nós precisamos olhar para ele como uma referência de perdão, onde ensina ali o servo, o discípulo, a perdoar 70 vezes 7. Eu sei que é um desafio, a gente gravou essa semana um podcast com a Jane sobre perdão, logo a gente vai lançar, né? E eu sei que é um desafio mesmo, né? Mas só é possível entrar nesse lugar de liberar perdão quando a gente faz uma escolha, que é olhar para nós mesmos e meditar diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, em quem nós somos, em quem Deus é.
Por isso que a gente faz as meditações diárias, e nas meditações diárias está lá o arrependimento. Porque o perdão é um estilo de vida. É diário. Todo dia a gente tem coisa para se arrepender. Se você não tem coisa para se arrepender todo dia, lascou. Você provavelmente não está olhando para Jesus. Porque Jesus é perfeito, a gente ainda não é perfeito, então tem coisa para se arrepender. Então, o meu convite nessa noite não é entregar essa mensagem como uma mensagem de desesperança, de meu Deus, eu estou escangalhado, eu estou cheio de culpa, cheio de coisa. Não, não é isso. Na verdade, eu fiz a gente olhar para as nossas mazelas, para os nossos erros, para o nosso passado, até para o nosso presente, para a gente ter a oportunidade de enxergar o quanto a gente foi perdoado, para que a gente possa muito amar, assim como nós fomos amados. Amém?